Bom, esse é o segundo vídeo então dessa nova série e espero que você tenha assistido o primeiro. Se você não assistiu, todos os vídeos estarão numa playlist aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, então se inscreva no canal e ative o sininho, o ícone do sininho, para que você seja notificado de novos vídeos. Eu não sei qual será a periodicidade de lançamento, mas eu vou tentar não deixar a peteca cair, pois tem muita coisa legal que eu quero passar. E eu confesso que eu estou meio destreinado, faz tempo que eu não falo para uma câmera, então espere aí algumas gaguejadas, alguns erros e não sei. Mas eu quero fazer isso aqui de forma bem descontraída, como tudo que eu faço. Eu, desde o começo, apertar o botão recording e sair gravando, eu faço algumas edições, mas normalmente eu não tento buscar o profissionalismo total nos meus vídeos, porque eu acho que isso afasta um pouco a pessoa que está falando de você que está aí do outro lado, a audiência. Mas vamos lá. Então, esta série é para falar sobre a aventura de me mudar para a Alemanha. É uma coisa que eu sempre quis fazer, sempre tive medo do processo, isso é uma verdade. Eu tinha medo de me frustrar, principalmente depois da minha má experiência com os Estados Unidos, mas isso é para um outro vídeo. Só fique aqui sabendo que essa má experiência é que quando eu tentei a renovação do meu visto, eu fui negado por 2 vezes e com isso eu perdi um contrato que eu tinha muito apreço, porque não era só um cliente que me pagava muito bem por uma coisa que eu adorava fazer, mas esse cliente ele já tinha virado um amigo e eu não pude mais ir aos Estados Unidos. Mas eu não quero tomar muito tempo contando esse tipo de história. Só saiba que eu, devido a isso e outras coisas, eu tinha muito medo de me frustrar no processo de obtenção de visto para a Europa, não tinha certeza de que seria para a Alemanha, e aí eu não tentava com muito afinco. E aí, o que me levou a tomar a decisão e falar, não, agora vai, agora eu vou fazer? Bom, no começo do ano passado, lá para fevereiro de 2018, eu me lembro que eu estava bem desgostoso com o emprego que eu tinha naquela época. Já fazia 2 anos e meio que eu trabalhava para uma empresa alemã baseada em Munique, era uma startup muito pequena e eu era praticamente o time todo ali. Então, fazendo uma analogia ali com o futebol, eu tinha que cobrar o tiro de meta, correr para o meio de campo para armar a jogada, fazer o passe para o atacante, que era eu mesmo, bater para o gol e aí eu seria o goleiro do outro time a defender a bola. Para você ver o nível de coisas que eu tinha que fazer. E eu não estava satisfeito com isso, porque o código que eu desenvolvia, ele ia para a produção sem que ninguém testasse, e de repente os bugs apareciam, os donos da empresa vinham atrás de mim pedindo para eu consertar, e eu não estava feliz com isso, sabe? E eu estava já sacando que eles não estavam com a vibe de me contratar efetivamente com um salário alemão para que eu pudesse me mudar para Munique. Porque eles me pagavam em euro, me pagavam bem, mas eles não pagavam um salário correspondente a que um profissional com a minha experiência receberia estando na Alemanha. Claro que quando eu converti o salário que eu tinha para reais, eu ganhava realmente muito bem e para trabalhar da minha casa. Eu não pegava trânsito, eu não tinha despesa com deslocamento, não tinha que pagar estacionamento, nada disso. Podia fazer minha própria comida, era uma situação boa, mas eu queria realmente me mudar. Eu queria sair do Brasil e morar na Europa. E eu já tinha sacado que aquela empresa não poderia tão cedo me proporcionar aquilo. E aí eu comecei a ficar de antena ligada para oportunidades que apareciam. Vira e mexe aparecia alguém convidando para entrar num processo seletivo, mas como eu costumo ser muito fiel às empresas e aos clientes, eu não dava muito ouvido. Até que um belo dia eu recebo uma mensagem de um camarada chamado Leonardo Frangelli. Ele me acompanhava desde a época do Flex, lá desde 2006, 2007, quando eu comecei a gravar screencasts, e ele fez a própria carreira, uma carreira muito legal. Ele já tinha passado pela Nova Zelândia, ficou pelo menos mais de 1 ano na Nova Zelândia, decidiu sair de lá, vir para a Alemanha, e ele estava muito feliz na empresa, ainda está. E ele precisava contratar alguém.
ele já estava ali com um cargo, no caminho de um cargo de liderança e precisava contratar alguém para uma vaga de front-end sênior e pensou em mim. Então ele entrou em contato, pediu, ao invés de simplesmente falar, tem uma vaga aqui na minha empresa, você não quer entrar? Ele fez diferente. Ele perguntou, podemos fazer uma ligação no Skype? Eu gostaria de te dizer tudo de bom que tem em Berlim, como é viver aqui, e eu quero te apresentar a empresa. Eu quero mostrar para você como é trabalhar na Raising. Você está disposto a ouvir? Eu falei, claro que sim, né? Quem não ficaria curioso com uma oferta dessa? Não sei se foi no mesmo dia, não sei quanto tempo demorou. Eu sei que nós fizemos a tal ligação pelo Skype e as coisas que ele me relatou me deixaram assim muito animado, realmente muito animado. A empresa, ela estava disposta a pagar um salário de um desenvolvedor sênior aqui na Alemanha e ela ajudava com a obtenção de visto, então isso já me deu um alívio bastante grande, tá? E com relação à ajuda financeira para realocação, ela não tinha isso na proposta, mas isso não era um problema, porque como eu queria, eu estava disposto a bancar a minha própria realocação, não que eu tivesse muita coisa para carregar, mas eu estava disposto a fazer isso, e aí eu entrei no processo seletivo da Raising. E aí foi uma coisa assim muito legal, porque foi um processo até que tradicional, né? Mas foi um período muito ansioso. Primeiro, mandaram o currículo para ele, que ele prontamente encaminhou para o RH. Passados uns 2 ou 3 dias, uma pessoa do RH entrou em contato comigo, marcando a primeira reunião pelo Skype. E nessa eu tinha certeza que eu me sairia bem, porque eu já tinha feito outras entrevistas antes, e normalmente na entrevista do RH eu vou bem, porque eu falo bem o inglês e eu costumo falar bem com as pessoas, eu costumo ser claro nas minhas respostas. Normalmente eu tenho respostas na ponta da língua para os assuntos relacionados à entrevista, então normalmente RH eu passo. E foi o que aconteceu. E aí, tendo feito esta entrevista com o RH, eu parti para a entrevista técnica. Bom, na entrevista técnica, foi um misto de entrevista técnica com uma entrevista de team fit. O que é team fit? São perguntas para determinar se você é uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa legal de trabalhar no dia a dia, se você é companheiro, tem espírito de equipe. Então foi um misto dessas duas. Quem me entrevistou foi o Marcos. Ele é team lead, né, lá de uma das áreas de front-end da empresa, e as questões técnicas não foram muito difíceis. Eu me lembro que ele me perguntou se eu sabia o que era uma closure, lógico, tudo dentro do universo JavaScript, eu expliquei. Ele perguntou quais eram os pitfalls, as armadilhas que você tem que ficar esperto, perguntou se eu manjava de ES 2015, perguntou sobre Object Destructuring, tudo nessa linha de coisas relacionadas ao dia a dia, nada muito acadêmico, né? Existem entrevistas que vão mais para o lado acadêmico, perguntando coisas mais abstratas, mas no caso foram coisas bem concretas de coisas do dia a dia. Perguntou bastante sobre Vue.js, que ele também gostava. Uma coisa legal foi que desde a primeira entrevista com o RH eu disse para eles, eu sei que a vaga é para React, mas eu não tenho larga experiência com React, eu tenho bastante experiência com Vue.js, mas como são ferramentas parecidas, eu tenho capacidade de aprender rápido o suficiente para já entrar trabalhando. Então, se vocês me derem a chance de mostrar o que eu posso fazer, eu estou disposto a fazer o Tech Challenge de vocês e entregar alguma coisa que vocês vão ficar bem impressionados. E aí isso pegou bem, ele gostou dessa minha ousadia, digamos assim, e aí ele concordou em me mandar o Tech Challenge para eu fazer. E o Tech Challenge foi super legal de fazer, foi desenvolver uma aplicação em React consumindo uma API e mostrar os resultados da melhor forma possível, fazer uma aplicação completa com rotas, com Redux, de preferência com testes, mas não tinha nenhuma exigência assim forte com relação a testes, porque o tempo até era meio curto. E dos pré-requisitos era não utilizar nenhum gerador de projeto.
por exemplo, não usar Create React App, mas fazer toda a configuração do Webpack para desenvolvimento e build para produção de forma manual. E aí eu passei um fim de semana inteiro fazendo o teste. Eu lembro que a Dani estava do meu lado, na época ainda a minha namorada, hoje minha esposa, e eu entreguei uma coisa que eu me orgulhei de entregar. Eu pensei, não, isso aqui é bom, eles vão aprovar, e foi o que aconteceu. Então, depois dessa que eu considero a terceira fase, teve a quarta fase, que foi uma conversa com outro desenvolvedor sênior da empresa, na qual eu tive que defender as minhas escolhas de projeto. Então ele já tinha avaliado a minha entrega, ele fez um code review junto comigo, e aí ele me pediu para defender, por que aqui você fez assim, por que aqui você não fez assado, e aí todas as minhas respostas convenceram, porque com isso ele conseguiu determinar que eu programei aquilo e não simplesmente copiei algo pronto e só mexi em algumas coisas para dar um toque mais pessoal, esse tipo de coisa que alguns desenvolvedores costumam fazer, né? Então ali ele determinou que eu realmente sabia do que eu estava falando, e por fim, a última entrevista foi com o vice-presidente de engenharia. Dessa vez uma entrevista nada técnica, foi apenas de team fit mesmo, para determinar... Só um pouquinho. Golinho d'água. Quem está comigo desde a época do Flex, 2006-2007, saiba que eu ainda tomo água com gás. Se você é daquela época, você vai lembrar. Bem, e aí por fim a entrevista com o Drago, vice-presidente de engenharia, na qual foi realmente team fit, para ele determinar se eu era o cara certo para fazer parte da equipe dele. Foi uma conversa bem descontraída, com algumas perguntas de cunho realmente psicológico, para ver como que você se comporta em determinadas situações, principalmente situações críticas. Foi bem, naquela entrevista mesmo, ele já me disse que a pretensão salarial que eu tinha falado lá na entrevista com o RH, que eles iriam aceitar, me ofereceram até um pouco mais do que eu pedi. Isso me deixou muito feliz, e falou que o RH ia entrar em contato comigo no dia seguinte, me mandando já o rascunho do contrato para que eu pudesse aprovar, imprimir e mandar para eles, para que eles pudessem assinar e me mandar de volta para eu já dar entrada no visto. E aí essa é a próxima parte da história, que é a epopeia para conseguir o meu visto de trabalho. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Abraço!